E aí pessoal, aqui é o professor João Antônio, essa é a nossa 12ª aula, prosseguindo aí o curso que eu chamo de Superinfo, curso completo de informática para a Receita Federal. Na verdade é um curso completo de informática, como eu venho dizendo várias vezes, é um curso completo de informática para qualquer concurso, de qualquer nível de dificuldade, mas claro, chega a um nível que só a ESAF consegue, ousa chegar nas suas provas. Nós havíamos visto algumas coisas da parte inicial, começamos o estudo do processador, né? Vamos continuar o estudo do processador agora. Se você não está ciente de onde a gente parou, né? É só pegar a última aula, né? Dar um play nela de novo e assistir quantas vezes quiser. Eu não vou fazer nenhuma reprise, só alguns detalhes, né? Para que eu me situe, porque eu sei que você deve estar assistindo na sequência, daí eu vou me situar, porque já faz uma semana que eu não gravo aula, então eu vou me situar de volta onde é que eu parei, né? Então, continuando aqui com a minha tela, né? O que é que nós temos? Nós estamos analisando a CPU, né, o processador. Então, o que é o processador? O processador é o dispositivo eletrônico, esse aqui, tá? Que tem como característica funcionar como cérebro do computador. Nós ainda vamos estudar mais sobre o processador, vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos mais pesados, mas nós começamos com o seguinte: o processador ele é encaixado na placa-mãe, a placa-mãe é algo que a gente vai estudar futuramente, né? O processador tem alguns aspectos a serem estudados, e os mais básicos são o clock, né? O clock interno e o clock externo. São os componentes mais básicos de todo o processador. E o processador também tem uma quantidadezinha de memória pequena chamada memória cache. Vamos lá, clock a gente viu na aula passada o que é o clock. O clock é uma sequência, uma onda que repete-se várias vezes por segundo. Hoje nós temos ondas, nós temos clocks da ordem de 3 GHz, né? Então, olha só, o clock, nós analisamos a existência de dois clocks, tá? O clock interno, que é o clock que se pratica dentro do processador, então todos os componentes internos ao processador usam clock interno. E o clock externo, que é a frequência usada, né, é o clock usado para a comunicação do processador com outros componentes quaisquer, como por exemplo a memória principal, como por exemplo o chipset da placa-mãe. Então, todo processador tem dois clocks, o clock interno e o clock externo. O clock interno sendo muito maior, né? O clock interno sendo bem maior. Olha só, vamos prosseguir aqui, continuar aqui, né? O que nós temos? O clock interno é definido, é a quantidade de ciclos por segundo que serão efetuados dentro do processador, quer dizer, dentro da CPU, para os cálculos que a CPU vai fazer, né? O clock é uma onda, né? E essa onda tem uma medição feita em hertz, quer dizer, essa onda tem uma frequência, uma taxa de repetição por segundo. Hoje, da ordem dos bilhões de ciclos por segundo, quer dizer, os gigahertz. Então aqui você tem gigahertz, né? Então o que é 1 gigahertz, 1 bilhão de ciclos por segundo, já temos hoje, né, tá até 3 bilhões de ciclos por segundo, quer dizer, 3.6, 3.8, alguns processadores com clock realmente bastante alto. Presta atenção no seguinte: o clock externo é a taxa, é a onda que gera o ritmo de trabalho dos componentes que ficam externos da CPU. Esse clock externo é muito menor. Então hoje você consegue encontrar clocks externos normalmente da ordem de 1066 MHz. Nós encontramos normalmente também da ordem de 800 MHz. Então esses são alguns dos valores do clock externo. Algumas placas-mãe, levando em consideração a existência de alguns processadores, elas chamam o clock externo de FSB, ou barramento frontal. Na verdade não é a mesma coisa, vocês vão ver, a gente vai verificar isso. FSB é o nome que nós damos a um barramento especial, e esse barramento especial só é visto com esse nome e com esse entendimento nos processadores da Intel, os processadores como o Pentium 4, Core 2 Duo, os processadores feitos pela Intel. Mas é comum alguns se referirem ao clock externo como sendo FSB, tá? Não quero dizer que está certo, também não quero dizer que está errado, é apenas o entendimento de alguns, é o entendimento normal de alguns. Vamos partir para a próxima. Olha só, qual é a relação que existe entre clock externo e clock interno? Sabemos que o clock externo e o clock interno são clocks. Então são ondas que se repetem várias vezes por segundo, são ondas que tem um ciclo, que tem uma repetição de ciclo várias vezes por segundo. Então a ideia de clock, como eu já disse, é uma onda. Como tem duas, qual é a relação entre elas? Qual é a relação entre a onda que existe fora e a onda que existe dentro do processador? A relação é a seguinte, ó. Dá uma olhada nisso. O clock externo
é que dá origem ao clock interno. O clock externo é que é a origem do clock interno, ou seja, nós dizemos que o clock interno, né, vamos tirar aqui, vamos botar mais chamativo, o clock interno, ele é derivado do clock externo. Sim, isso já foi perguntado em prova. Porque na verdade o que acontece é o seguinte: ah, João, mas você explicou na aula passada que dentro da CPU havia um pequeno cristal, e esse cristal ele oscilava suas moléculas, e essa oscilação de suas moléculas compassadas diversas vezes por segundo seria o clock. Então, quer dizer, o responsável pelo clock interno é esse cristal, e esse cristal está dentro da CPU. Então é iniciativa da CPU que essa onda seja gerada. Na realidade não é. Na realidade não é. É o seguinte, olha só. O clock externo, ele é gerado por um cristal. Esse cristalzinho fica no chipset. O chipset é simplesmente o componente mais importante da placa-mãe. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o chipset, certo? Esse cristalzinho que fica no chipset da placa-mãe, ele gera uma onda que se repete várias vezes por segundo. Essa onda é chamada de clock externo. Quando o clock externo atinge a CPU, de modo a dar ordens à CPU, quer dizer, de modo a excitar a CPU, de modo a incitar, convidar a CPU a trabalhar, o que acontece é que cada pulso do clock externo vai ser multiplicado para gerar X pulsos do clock interno. Então aqui eu estou dando um exemplo do multiplicador vezes 20. Vou dar um exemplo aqui. Depois eu vou falar um exemplo da ideia realmente por trás do multiplicador. Mas a ideia é a seguinte: o clock interno não é gerado na iniciativa da CPU gerar o clock interno. Vou fazer um desenho aqui para que a gente possa entender isso melhor. Tá? Vamos ver aqui. Olha só a situação. A situação é a seguinte: a cada onda, vamos lá, vou desenhar aqui o clock externo, tá? O clock externo é assim. Vários pulsos, né? E aí vamos brincar o seguinte: um pulso, um ciclo começa aqui. Eu vou desenhar com outra cor, vou desenhar em verde aqui, tá? Um ciclo tá aqui e termina aqui. Aqui outro, começou esse segundo ciclo, terminou aqui o segundo ciclo. Então ótimo. Aqui estão os ciclos. Note bem, isso é o clock externo. O clock interno, como ele é derivado do clock externo, e a razão entre eles é uma razão constante, eu vou chamar aqui de... Eu vou dar um vezes que não é a realidade, mas vai ficar fácil para desenhar. 1 vezes 4. Pronto, 1 vezes 4. Esse vezes 4 a gente chama de multiplicador. Existe, portanto, um número que atua como uma razão entre o clock interno e o clock externo. Esse número é chamado de multiplicador. Esse número é definido também na placa-mãe. Então é a placa-mãe, devido à configuração que você faz, é a placa-mãe que diz quem é o multiplicador, é a placa-mãe que diz quem é o número que vai determinar o clock interno. E o que é que esse número significa? É simples. A cada pulso do clock externo, X pulsos, no caso aqui 4 pulsos, vão ser gerados no clock interno. Então seria isso. 1, 2, 3, 4. Então olha só. O que está acontecendo é a cada pulso, então a cada ciclo, um ciclo do clock externo, nós vamos ter 4 ciclos do clock interno. Certo? Se você preferir, vamos lá. Vamos supor que o clock externo, né, seja de 800 MHz. 800 MHz. Então o nosso clock interno vai ser 4 vezes isso. Vai ser de 3.200 MHz ou 3,2 GHz. Pronto. Então o que acontece, pessoal, é muito simples. O clock interno é muito maior do que o externo. O clock interno é maior do que o clock externo, não tenha dúvida. Quer dizer, a CPU trabalha mais rápido realizando operações internas do que trabalha realizando comunicação com componentes fora do computador, fora da CPU, né? Então, ou seja, é mais prático, é mais rápido, dá para realizar mais operações por segundo dentro da CPU do que fora dela. A questão é que há uma relação entre esses dois clocks, há uma relação que é chamada de multiplicador.
uma razão que é chamada de multiplicador. Isso é uma razão constante, enquanto sua CPU estiver trabalhando, enquanto sua placa-mãe estiver trabalhando, ela vai trabalhar desse jeito, não importando qual é o clock externo, vai haver um multiplicador, que vai multiplicar por X vezes, no caso aqui 4 vezes, para gerar o clock interno, tá? Então, se perguntarem para você, é correto afirmar que o clock interno, ele é derivado do clock externo? É sim, clock interno é derivado do clock externo. Portanto, pode ser que alguém venha ouse a dizer que o clock interno, ele é gerado indiretamente, obviamente, pelo chipset, né? Peraí, se o clock externo é gerado pelo chipset diretamente e o clock interno é gerado com base no clock externo, então quem afinal vai determinar qual é o clock interno, quem vai controlar, quem vai determinar qual é o clock interno, é o próprio chipset, quem vai determinar é o próprio chipset. Pois bem, o que acontece é, como a gente acabou de ver, né? O clock externo, é quem gera o clock interno, graças a um multiplicador, um número que é encontrado na placa-mãe também, um número que é definido na placa-mãe. Portanto, para finalizar isso, toda CPU, quando se estuda CPU, mencionam-se 2 clocks, o clock externo e o clock interno. O clock externo é gerado na placa-mãe pelo chipset, por um cristal no chipset. Essa geração, essa onda vai determinar, graças a um processo, graças a um número multiplicador, vai determinar qual é o clock interno da CPU. O clock interno da CPU, portanto, é uma derivação do clock externo, como a gente viu, tá? Portanto, afinal de contas, então, para você concluir, o clock interno também é gerado pelo chipset, gerado indiretamente, mas é quem determina o clock interno não é a CPU em si. Quem determina o clock interno não é a CPU em si, quem determina o clock interno é o chipset. Aí você pode dizer assim, mas João, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque a ideia do clock interno, quando eu compro uma CPU, a CPU já sai de fábrica com aquele clock interno. Ah, você está dizendo sobre isso aqui? Está falando sobre isso aqui, né? Você vai comprar um processador, aí tem lá assim, 3, né, por exemplo, Core 2 Duo, modelo do processador fabricado pela Intel, 3.0 GHz. Aí você costuma dizer assim, certo, mas ó, isso aqui, 3.0 GHz, está associado ao processador. Então quer dizer, esse cara foi fabricado com um clock de 3 GHz, não é isso? Eu estou tentando fazer uma pergunta que você faria, certo? Você, como meu aluno, você perguntaria assim, peraí, João, mas eu já comprei, eu lembro que eu comprei, naquela época eu comprei um Pentium 4 de 3.2 GHz. E você agora está me dizendo que esse 3.2 GHz não é parte da CPU, quer dizer, não é ela que determina, você está me dizendo agora que esse 3.2 GHz é determinado pela placa-mãe, como é que pode? Se eu comprei o processador fora da placa-mãe, se eu comprei o processador longe da placa-mãe, pessoal, quando vocês lerem isso, né, um processador, um modelo de processador, Pentium 4 de 3.2 GHz, ou então um Core 2 Duo de 3.0 GHz, 2.5 GHz. Então você pensa o seguinte, você pensa na seguinte premissa, isso aqui não é o valor que é, quer dizer, não é 3.2 GHz não é a frequência que ele tem, 3.2 GHz é a frequência que ele aguenta. Então a questão é essa, você está comprando um processador Pentium 4 que aguenta trabalhar numa frequência de 3.2 GHz. Você não está comprando um processador Pentium 4 que é 3.2 GHz ou que vai trabalhar necessariamente a 3.2 GHz. Tá certo? Então, mas eu comprei, quer dizer que se eu comprar um Pentium 2, ou se eu comprar um Pentium 4 de 3.2 GHz, ele pode trabalhar menos do que isso? Pode, sem prejuízo algum. Você pode colocar lá uma relação entre clock externo e multiplicador que dê menos do que 3.2 GHz. Né? Só para vocês terem uma ideia, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente pode verificar isso aqui. É muito simples aqui também. Presta atenção. Você comprou um processador, tá lá. Você comprou um Core 2 Duo.
com 2.6 GHz. Você comprou um Core 2 Duo com 2.6 GHz. Aí o que é que você fez? A sua placa-mãe ela veio com um clock externo de 200 MHz. É a configuração da sua placa-mãe, um clock externo de 200 MHz. E você vai configurar um multiplicador. Olha, a sugestão é que você configure um multiplicador na sua placa-mãe para no máximo x13, né? 13 vezes. Porque você vai pegar esses 13 vezes, multiplicar por 200 MHz, vai fazer a sua CPU Core 2 Duo trabalhar isso aqui. Então a questão é essa. Isso aqui não é o que necessariamente sua CPU vai praticar. Isso aqui é o que se recomenda que sua placa-mãe, que sua CPU pratique, tá? Isso aqui é o que ela aguenta. Você pode, por exemplo, pensar da seguinte maneira: certo, mas eu queria aumentar um pouquinho isso aqui. Eu queria sair de 13x para 14x. Tudo bem. Se você configurar a sua placa-mãe para ter um clock externo 200 MHz e um multiplicador de 14x, você vai forçar seu Core 2 Duo a trabalhar 2.8 GHz, né? 2.8 GHz, mas aí preste bem atenção a isso. Você está forçando ele a trabalhar com um clock interno maior do que o recomendado, tá? O nome disso é overclocking, tá? Overclocking. Fazer o seu... Alguns esquecem o ING, fica só overclock, tanto faz, é mais uma gíria, mas o termo certo é overclocking. Overclocking significa acima do clock. Você está fazendo sua CPU trabalhar com um clock acima do recomendado. Aí vem a pergunta: isso é recomendado? Não, isso não é recomendado. Se fosse recomendado, não haveria um valor recomendado menor, com certeza. Mas, então, preste só para ficar bem claro, né? Só para ficar bem claro aqui, eu queria que voltasse a minha câmera aqui, né? Só para ficar bem claro, o clock é uma onda, é o batimento cardíaco da sua CPU. O clock faz com que a sua CPU trabalhe num determinado ritmo. Clock não é velocidade, clock é apenas um dos fatores que determinará a velocidade. E quando se estuda uma CPU, quando se analisa uma CPU, a gente olha para dois clocks. O clock externo, que é o clock praticado fora da CPU, e o clock interno, que é o clock praticado dentro da CPU quando ela faz cálculos. E o clock interno é derivado do clock externo. Graças a um número razão constante chamado multiplicador, você vai ter um clock externo de x e um clock interno de, sei lá, 14 vezes x ou 20 vezes x, de acordo com quanto você quer. Lembrando que você não é recomendável que você faça uma relação entre o clock externo e multiplicador que resulte num clock interno maior do que aquele que foi recomendado para aquela CPU. E toda CPU sai de fábrica com a recomendação exata de quanto ela pode praticar de clock interno, tá? Mas aí na próxima aula a gente continua estudando a memória cache, que é um outro fator bastante importante para os nossos processadores. Um abraço, fiquem com Deus.